Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Essa semana nós estamos estudando sobre a restauração do Evangelho. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a apostasia e a restauração, tá bom? Para dar início, começamos falando sobre o Pai Celestial, ele nos ama. Todos nós somos filhos de Deus. Somos filhos e filhas gerados por Deus, tá bom? Então, por isso, todos nós somos irmãos. E o Pai Celestial, ele deseja a nossa salvação, tá bom? Tanto individual como em família, tá bom? O propósito de Deus é a salvação da família. A família é a unidade social mais importante aqui nessa terra e também será após essa vida, tá bom? E para que nós possamos ter conhecimento de como o Senhor vai nos salvar e o que devemos fazer para ser salvo, o Senhor, ele compartilha por meio dos profetas. Então, por meio dos profetas, o Senhor inspira e ajuda eles a passar a mensagem do Evangelho. Um exemplo disso, por exemplo, Moisés. Moisés, ele subiu ao Monte Sinai e recebeu ali os 10 mandamentos, que falam o que nós devemos fazer, tá bom? Então, por meio dos profetas, nós podemos conhecer a vontade de Deus e o que devemos fazer para ser salvo. E também conhecer o plano, de salvação, por meio, da expiação de Jesus Cristo, que é a parte principal, tá bom? Então é por meio dos profetas. Lá em Amós 3:7, o próprio Senhor, falando por meio de Amós, diz que certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Entendemos que essa escritura também nos ensina que Deus utiliza profetas para passar a vontade dele ao povo. Mas eis a questão. Deus passa a vontade dele por meio do profeta, mas nem todos que ouvem a palavra do profeta vai aderir ou fazer ou acreditar ou até mesmo guardar os mandamentos que vêm por meio de Deus, por meio do profeta ali, tá bom? Então, em várias épocas da história, os profetas foram maltratados, mortos, apredrejados, jogados em poços, e eles foram mortos, como Isaías e outros profetas bíblicos aí. Então, o povo, ele rejeita os ensinamentos por meio dos profetas, rejeitando assim o seu próprio Criador. Então, nós entendemos que quando o povo rejeita os ensinamentos dos profetas, eles estão caindo numa espécie de apostasia. A palavra apostasia significa afastamento da verdade, tá bom? Então, eles se afastam de Deus e isso é uma apostasia. A apostasia pode ser pessoal, uma pessoa se afastar de Deus, mas pode também ser uma generalizada, todo um povo, como aconteceu várias vezes em Israel, o povo se afastar de Deus. Isso é uma apostasia, afastamento da verdade. Bom, normalmente, o Senhor chama profetas, os profetas ensinam, e o povo se rebela contra os profetas. Quando isso acontece, Deus ele deixa um tempo sem chamar profeta, como nós vemos na história do Velho Testamento. Depois, novamente, Deus ele levanta um novo profeta e começa ali novamente a pregar o evangelho para que o povo possa se arrepender. Tá bom? Então, temos vários períodos na história dessa maneira. Bom, um versículo que eu gosto, que demonstra isso também é aqui em Amós, capítulo 8, versículo 11 e 12, que diz: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. E irão errantes de um mar a outro mar, do norte ao oriente, e correrão a toda a parte buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Então aqui em Amós 8, é profetizado que chegaria um tempo em que as pessoas procurariam a palavra de Deus, sentiriam fome da palavra de Deus, sede da palavra de Deus, mas não iriam encontrar, tá bom? E nós vemos esse período também em Salmos, lá em Salmo 74, versículo 9, eu gosto bastante. Lá, esse versículo identifica uma parte dentro das Escrituras que não havia profeta e eles não sabiam o que fazer. Então lá diz o seguinte, Salmo 74, 9. Já não vemos os nossos sinais, já não há profeta, nem há entre nós alguém que saiba até quando isso durará. Veja que eles reconhecem
Existia um tempo na história que não havia profeta, não havia os sinais, e que ninguém sabia quando que Deus ia levantar um novo profeta. Bom, então são períodos na história que, por rebelião do povo, o Senhor deixou de chamar durante um período ali de tempo os profetas, né? Até porque eles estavam matando os profetas, então o Senhor deixa um tempo sem profeta e novamente depois ele chama um novo profeta ali. Então esse é o padrão que Deus ele usa. Deus ele ama os seus filhos e ele nunca vai deixar os seus filhos para sempre sem profeta. Então em todas as épocas, após um período de apostasia, novamente Deus ele chama um profeta e começa a restabelecer ali o seu povo, recuperar o seu povo, tá bom? Então vamos lá. Entre essas ocasiões, né, no Novo Testamento é dito que Deus ele falou de muitas maneiras por meio dos profetas, e que nos últimos dias ele falou pelo próprio Filho. Ele chamou o seu próprio Filho para pregar a palavra de Deus entre eles ali. Porém, assim como não aceitaram os profetas antigos, também não aceitaram Jesus Cristo, né? E conhecendo, nós sabemos que o próprio Cristo foi crucificado, tá bom? Por rejeição à sua palavra. Então, por rejeitarem a palavra de Deus por meio do próprio Cristo, ele foi crucificado, né? E a gente sabe que Cristo ele esteve aqui na Terra para principalmente pagar pelos nossos pecados, mas também ele estabeleceu a sua igreja quando ele estava aqui. Lá em Mateus, capítulo 16, versículo 18 e 19, Jesus Cristo diz: "E também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja." Então mostra que Cristo ele estabeleceu a igreja dele, estabelecerei a minha igreja. Bom, aqui a pedra é o próprio Cristo, né? Não é Pedro. Embora a gente consegue ver aqui no Novo Testamento que a igreja de Cristo ela era alicerçada com uma base, sim, de profetas e apóstolos que pregavam o evangelho e mantinham as coisas em ordem. Mas a pedra principal é Cristo, ele é a pedra da igreja, tá bom? Então aqui Jesus Cristo mostra que ele tinha uma igreja, que ele organizou a igreja. Inclusive ele continua falando para Pedro, né? Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu darei as chaves do reino do céu, tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Mostrando que a autoridade, né, dentro da igreja de Cristo, ela valida o que no céu, ou seja, se um batismo é feito aqui na terra, ele também é ligado no céu. As ordenanças que são feitas aqui na terra por alguém que tem a autoridade da igreja de Cristo, essa ordenança vale também no céu, é registrada no céu, tá bom? Outra coisa interessante aqui, né, é que eles rejeitaram Jesus Cristo, o crucificaram, mas também fizeram a mesma rejeição aos seus apóstolos. Um a um, eles foram sendo perseguidos e mortos, até que não houve mais ali no período das Escrituras um apóstolo, né, um profeta. E aí a Bíblia parou de ser escrita por conta disso. A autoridade, né, que havia sido dada aos apóstolos havia sido retirada da terra. Então isso nós chamamos de um período de apostasia, um tempo, novamente na terra, em que ficou sem profetas, tá bom? Isso durou um longo tempo, as Escrituras estavam aí, as pessoas, conforme eu falei em Salmo 74, 9, sentiram falta, né, ou como dizem Amós, sentiram fome e sede da palavra de Deus, e como as Escrituras estavam aí, começaram a organizar igrejas, muitas igrejas aí, tá bom? E também, após essas igrejas terem sido formadas, o próprio Senhor, ele restabelece novamente a sua igreja, a mesma igreja que ele havia organizado no tempo dele, tá bom? Com profetas e apóstolos. E ele fez isso por meio do profeta Joseph Smith. Eu gosto de compartilhar aqui Mateus capítulo 9, versículo 16 em diante, para explicar um pouquinho sobre isso aqui, ó. Jesus Cristo disse: "Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior a rotura", ou seja, a rotura é o buraco maior. "Nem se põe vinho novo em odres velhos,
Do contrário, rompe-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Bom, então aqui Jesus Cristo ensina que se tem um buraco numa roupa, né, não dá para pegar um tecido novo e costurar em cima ali. Por quê? Porque quando for a primeira lavagem, o tecido novo ele se retrai, e aí vai puxar a costura e vai fazer um buraco maior ainda na roupa. Então ele fala que não se costura remendo de pano novo em roupa velha. E a outro exemplo que ele dá, que é o mesmo exemplo aqui, né, é do odres. O odres ele é um saco, né, de pele de animal que serve para fermentar o vinho, tá bom? Para fazer vinho. É colocado o suco da uva ali e durante um tempo ele fica fermentando, virando o vinho. E aí, então, esse odres, ele só pode, como ele é feito de pele de animal, ele só pode ser usado uma vez. Por quê? Durante o período que ele está fermentando o vinho novo ali, para virar o vinho, ele há um desgaste dentro dele. A fermentação dentro dele causa um desgaste no odres. De tal maneira que depois que a pessoa utilizou o odres e fez o vinho, ele não pode pegar o mesmo odre e colocar um novo vinho dentro. Por quê? Porque vai fermentar de novo, ele já está fino dessa vez e vai rasgar o odres e vai entornar, vai se perder o vinho. Esse é o ensinamento de Cristo. O que Cristo está ensinando aqui? Que o judaísmo ele era como uma roupa com um buraco rasgado, né? E o que ele estava trazendo era novo, ou seja, o Velho Testamento era sombra daquilo que viria, conforme os apóstolos ensinaram. Então, tudo aquilo era um símbolo do que viria, ou seja, o próprio Jesus Cristo. Então, fazer sacrifícios de animais, todas essas coisas iriam passar, porque Cristo é o verdadeiro sacrifício. Então, o evangelho que Cristo trouxe era novo, tá bom? E não dava para costurar o judaísmo, a religião que estava na época ali com os judeus, não dava para fazer um conserto e colocar a igreja de Cristo. A gente vê inúmeras vezes Cristo ensinando e eles rebatendo, indo contra Cristo. Então não dava para fazer essa costura. Então ele falou, vinho novo se põe em odres novos, né? Então a mesma coisa vale para a nossa época. Muitas religiões existiam, muitos pastores, e quando Cristo ele decide restaurar novamente a sua igreja na terra, ele chama um rapaz de 14 anos de idade, Joseph Smith. Por quê? Joseph Smith ele não estava influenciado por várias religiões. Bom, pelo contrário, ele estava confuso, querendo saber a qual religião ele iria se unir. E então, quando ele pergunta, o Senhor aparece a ele e por meio dele ele vai restaurar a igreja dele. Um rapaz de 14 anos, um odres novo, vamos colocar assim, né? Uma roupa nova, um vinho novo, ou seja, o evangelho de Cristo, ele que era novo, deveria ser dado a um jovem que não estava influenciado por outras culturas ou outros pensamentos de religião, tá bom? Porque isso traria coisas para dentro do evangelho. Então o Senhor usa Joseph Smith, um rapaz de 14 anos, para restaurar a igreja dele aqui na Terra. Então hoje a gente falou aqui sobre a apostasia e a restauração da igreja, tá bom? Amanhã a gente vai começar aqui a fazer o estudo da igreja primitiva com a igreja que foi restaurada, tá bom? Que as mesmas coisas que existiam na igreja primitiva, a igreja de Cristo, também existe na igreja restaurada hoje, tá bom? Então é essa a mensagem que eu compartilho com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã. Feliz ano novo para todo mundo, hein? Vamos fazer a meta aí desse ano, 2025, todos os dias estudarmos juntos aqui. Que todos nós possamos colocar aí no comentário a palavra até amanhã, porque é um compromisso que amanhã vamos estar novamente estudando as Escrituras juntos, tá bom? Então, mais uma vez, compartilhe essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.